Romanos capítulo 5, do 1 ao 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Até aí. Queridos, deixar Deus trabalhar na nossa vida é glorioso. É andar com Deus e ver tanta glória, tanta maravilha, tantas coisas que nós outrora, olhando para trás, jamais imaginaríamos que coisas tão tremendas o Senhor operaria nas nossas vidas. E aqui a palavra de Deus fala de esperança. Mas até que chegue a esperança, né? Tem uma lista grande a ser percorrida. Tem uma lista aqui em que cada degrau que precede ao degrau de você estar firme, esperançoso no Senhor, existe aqui toda uma situação na qual muitos não passam, não vão além dos rios, não vão além dos Jordões da vida, dos mares vermelhos. O Senhor procura pessoas que dia a dia estejam aos seus pés. O Senhor, já temos falado, não procura homens fortes no seu aspecto físico, mas fortes no seu aspecto espiritual. A armadura descrita em Efésios capítulo 6 não cabe no corpo de ninguém, mas é perfeitamente ajustada no espírito de todo aquele que busca integrar-se ao reino de Deus. Então, Deus não conta com a minha mão, não, Ele conta com a minha fé em estender a mão. Ele conta primeiro com o espiritual, não tem jeito. O mundo espiritual existe muito tempo antes deste natural. E continuando nesse tema que nós temos estado há muitos dias já sobre a questão da oração, se você tem esperança, a tua oração ela toma um ritmo. Se você acha que tem que orar, mas o seu coração está vazio das coisas de Deus, está sem fé e está sem esperança, a sua oração toma outro ritmo. A Bíblia diz: cheguemos com confiança ao trono da graça. Chegar com confiança é quando realmente você sabe quem é o teu Deus. E quando realmente você confia. Porque veja, há muitas pessoas que estão tendo esperança errado e não estão vendo a glória de Deus. Mas têm esperança, mas não passaram por este processo descrito aqui, das tribulações
da paciência e da experiência. Então elas têm uma esperança que vai ser frustrada. Olha bem, meu irmão, quantas pessoas ao nosso redor e derredor têm estado frustradas nas suas esperanças, porque têm desenvolvido uma expectativa em coisas na qual Deus não está. Mas você está buscando a direção de Deus, então a sua esperança, ela vai estar canalizada de maneira correta. Tem pessoas que estão lutando por aí afora por coisas que na verdade já deveriam ter abandonado, entregue aos cuidados de Deus, mas a sua esperança está confundida. Ela não teve um crescimento espiritual, ela não teve um conhecimento da palavra, ela não desprendeu-se para realmente conceber as coisas espirituais. A sua esperança está frustrada, está decepcionada. São tantos os afluentes que nós poderemos falar a respeito disso, dos cargos dentro das igrejas, que as pessoas ficam esperando cargos dentro das igrejas para servir ao Senhor, e aí acabam nunca servindo ao Senhor. E quantas vezes os cargos matam a vida das pessoas? As pessoas acham que receberam um cargo, então que agora Deus está contando com a vida delas. Não, não é isso. Não são cargos e títulos que fazem uma pessoa servir no reino de Deus. Já temos visto isso tanto. Agora, se você tem a esperança canalizada de maneira correta, você não ficará confundido, porque o amor de Deus está derramado no teu coração. Veja bem, vamos para um exemplo prático. Jó era um homem que tinha uma esperança, não tinha? Mas a esperança dele estava correta. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então ele aguardava uma justiça porque ele tinha um conhecimento de Deus, ele sabia que ele estava justo e íntegro perante esse Deus, então ele tinha a esperança certa que vinha pelo conhecimento. O que ele conhecia de Deus fazia ele ter uma esperança correta, ao contrário de muitos hoje que estão tendo uma esperança sem conhecimento de Deus. Não, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, e Deus não vai dar, não vai fazer, não vai acontecer nada. A pessoa está tendo uma expectativa fora dos padrões e dos conceitos de Deus. Está muito preocupada em ver a sua concupiscência satisfeita. Está clamando pelos montes, está clamando nas madrugadas: Senhor, eu quero isso, Senhor, me dá isso. Mas os planos e os projetos de Deus são contrários, são diferentes. O que Deus traçou para aquela pessoa é outra coisa, é outro caminho. Deus queria que ela estivesse clamando de outra maneira, mas a esperança dela está confundida, está direcionada de maneira errada, pela falta do conhecimento das coisas de Deus. Agora, Jó conhecia Deus, então ele disse: olha, o final dessa história eu vou dizer para vocês, o meu Redentor que é vivo vai se levantar, e tem mais, ainda nesta carne aqui, depois de consumida a minha pele, eu verei a glória de Deus. Meu irmão, quando a esperança está certa, há uma força dentro de nós tremenda. Agora, quando a esperança está errada, tudo é uma autossugestão, é um monte de gente batendo pé, é um monte de gente achando que Deus se utiliza por caminhos humanos para revelar coisas do céu. E o Senhor diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos, diz o Senhor. Imagina se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem desenvolvido uma esperança errada. Eles tinham uma esperança, mas eles não frisam a esperança deles, não. Presta bem atenção nessa história. Sadraque, Mesaque e Abednego
quando eles estão diante da fornalha, eles dão uma resposta para aquele rei. E ele diz assim: olha, rei, não necessitamos de te responder sobre este negócio. O Deus que nós servimos, ele pode nos livrar da fornalha e das tuas mãos. Agora, eles não desenvolveram uma esperança de que Deus os iria livrar. Porque eles disseram: e fique sabendo, ó rei, que se ele não nos quiser livrar, ainda assim a tua estátua não adoraremos. Mesmo que a gente seja consumido aí, corpo, osso, tudo nessa fornalha, não tem jeito. A tua imagem nós não adoraremos e está acabado, não importa o que vai acontecer. Eles não disseram para o rei: o nosso Deus vai nos livrar. Não, eles tinham conhecimento de Deus, de que Deus os podia livrar, mas eles não desenvolveram uma falsa esperança de que Deus os ia livrar. Entende, meu irmão, a diferença? Tem que entender, porque senão você está correndo o risco de ser mais um dos muitos que a gente está vendo dando cabeçada por aí. Deus é o meu pai, Deus vai me dar. Eles esquecem que Deus é pai e muitas vezes dá chicotada. Deus é pai e a Bíblia diz que Deus repreende aquele a quem tem por filho. Então muitas vezes o que Deus vai dar é repreensão. Muitas vezes a pessoa está esperando uma exaltação e Deus vai dar humilhação. Muitas vezes está esperando os bens da terra e Deus vai fazer ser um dependente de alguém para aprender a se enquadrar nos conceitos de Deus. Aprender com Jesus, que é manso, humilde de coração. Então, desenvolver a esperança de maneira correta pela testificação do Espírito Santo é uma glória tremenda, meu irmão. Aqueles homens que saíam para pregar, como Paulo, Pedro, Tiago, João, Estevão, a maioria martirizado, eles sabiam que Deus os podia livrar. Pedro já tinha sido liberto da cadeia umas 2 ou 3 vezes. Tantos eles foram libertos de situações de morte várias vezes. Foram livres das mãos daqueles reis ímpios. Mas eles, a qualquer momento, sabiam que Deus poderia não livrá-los mais e eles virarem mártires. Isso, meu irmão, que nós estamos falando nessa oportunidade, é uma questão de conhecimento profundo de Deus, e você está despido, despojado dos seus conceitos e deixar que Deus revele os conceitos dele na sua vida. Tem muita gente correndo atrás de coisas que nunca vão alcançar, porque não é propósito de Deus. Quanta gente correndo atrás com as suas orações, né? Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá isso. E Deus está dizendo assim: buscai o meu reino e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Então a pessoa desenvolve umas esperanças aí que nada tem a ver com a realidade. E hoje é o que mais estamos vendo. Pessoas com a esperança confundida, pessoas traumatizadas, pessoas que não estão vendo Deus, não estão vendo a resposta de Deus, pessoas que estão clamando pela madrugada, estão clamando à meia-noite, estão clamando ao meio-dia, estão subindo os montes, estão se martirizando nos seus jejuns, estão fazendo muitas coisas e estão perguntando: aonde está Deus? Porque não tem conhecimento das coisas de Deus. Daniel tinha uma esperança que vinha por uma testificação do Espírito Santo, e ele chegou: ó rei, cumpre a tua lei, não volta atrás não, eu estou inocente diante do meu Deus, o que ele fizer está feito, eu sei, eu tenho consciência de que estou inocente, se aquele leão me tragar, a glória é a Deus, se ele não me tragar, a glória também é de Deus, mas cumpre a lei, porque eu tenho confiança na justiça do meu Deus. Irmão, nunca desenvolva uma esperança errada, baseada na tua própria vontade. Você pode ser mais um desviado dos caminhos do Senhor.
As suas orações têm que ser de acordo com a palavra de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que é o desejo do teu coração? É o que você quer? Não, o desejo do teu coração é o que Deus quer, porque está dizendo: agrada-te do Senhor, agrada-te da vontade do Senhor, agrada-te da revelação do Senhor. Ele satisfará o desejo do teu coração porque você se agradou dele. O desejo do teu coração é aquilo que Ele quer. O que Deus quer de nós? Que estejamos sempre por cima. Há uma promessa, mas até alcançarmos esta promessa, há muitos degraus que nós precisamos percorrer. Tem pessoas, meu irmão, que às vezes quando conseguem um emprego, é a desgraça da sua vida. O irmão está na igreja desempregado, é uma bênção. O irmão ora, o fogo cai, a terra treme, o mortal se cala. O irmão está desempregado, está na maior necessidade. Todo mundo chama ele para pregar, todo mundo chama ele para orar. Ele é uma bênção, meu irmão. Um dia Deus abre uma porta de emprego, acabou a unção, acabou tudo. Então, meu irmão, há certas verdades que são pesadas. Então nós, com humildade, temos que adquirir a experiência para termos a esperança certa, de acordo com aquilo que Deus quer. Não projete para a sua vida aquilo que você quer. Apresente-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem de quê? Se envergonhar e que maneja bem palavra da verdade. Essa é a nossa missão, apresentarmos-nos aprovados, dizendo: eis-me aqui. Agora, o que Deus vai fazer? Deixa Ele fazer. Deixa as coisas espirituais acontecerem na sua vida. Se envolve com o reino, trabalha com o reino, clama, tem a esperança de acordo, se apresenta aprovado, maneja bem a palavra da verdade, tem intimidade com teu Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai, mas deixa Deus trazer à tua vida a existência, aquilo que Ele quer. Não desenvolva esperanças baseado na sua própria vontade. Estamos vendo hoje, mais do que nunca, mais do que em qualquer tempo, pessoas completamente decepcionadas. Você para perto das pessoas, meu irmão, e aí, está na igreja? Tô indo na igreja, mas estou tão desanimado. Aí você vai conversar com a pessoa e você vê por que a pessoa está desanimada, que ela projetou para a sua própria vida algo que Deus não projetou. Não, lá na igreja me disseram que eu ia ser um empresário, mas eu não estou vendo as coisas acontecendo, está tudo tão difícil, eu estou a ponto de desistir. Isso é o que a gente ouve por aí. Meu irmão, se todo mundo vai ser empresário, quem vai trabalhar nessas empresas, afinal de contas? Todo mundo é empresário, não tem empregado. Todo mundo vai ser presidente, quem vai ser o vice? Quem vai ser o vereador? Há muitos projetos loucos por aí, estão dando uma falsa esperança para a população, uma falsa esperança para o povo. Estão achando que na sociedade não pode mais ter gari, como se gari fosse um trabalho humilhante. Quem vai remover os lixos das grandes cidades, dos grandes centros urbanos? Não deixa, meu irmão, que te deem uma esperança mentirosa. Podem destruir a tua vida da noite para o dia. Mergulha nos rios da palavra de Deus. Deixa que o Espírito Santo traga sobre a sua vida aquilo que Ele quer ministrar. Há muitos lobos devoradores, muitos falsos, destruindo a vida de rebanhos inteiros. Porque a esperança está sendo mentirosa. Agora, é certa quando o amor de Cristo está derramado nos nossos corações. Mas há um processo muito longo. Há um degrau após o outro até nós atingirmos as coisas que Deus tem para nós. A Bíblia vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu
tempo, não é no meu. As coisas não têm que acontecer no meu tempo. Diz, a seu tempo, no tempo de Deus, vos exaltará. Então, é no tempo de Deus que eu serei exaltado. Há uma promessa de exaltação para as nossas vidas? Mas em quando? No tempo de Deus. Então eu não posso achar que a coisa vai acontecer hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Eu tenho que estar na brecha, esperando que ela aconteça no tempo de Deus. Lembra lá no começo da igreja? O que as pessoas estavam fazendo? Vendendo suas propriedades. Vendendo suas propriedades, dando tudo para a igreja. Estavam indo morar na igreja, estava sendo um tumulto, estava sendo um problema. Por quê? Porque as pessoas criaram, desenvolveram a ideia, a esperança de que podiam se desfazer de todos os seus bens, porque Jesus já estava para voltar. Aí Paulo, com conhecimento, chega e diz, olha, não é nada disso, estão enganando vocês, está tendo um problema aí. A vinda de Jesus não vai acontecer do jeito que vocês estão falando, não. Tem muita coisa para acontecer antes. Primeiro vem a apostasia, vem o homem do pecado, vem a manifestação do anticristo, e muitas águas vão rolar até que tudo se consume para que isso aí aconteça e a igreja seja arrebatada. Desenvolveram uma falsa esperança e estavam cometendo atos horríveis, que só estava gerando intrigas lá dentro da igreja. Imagina todo mundo vendendo suas propriedades e morando na igreja. Que confusão, que confusão. Então, meu irmão, cuidado com a sua esperança. Se ela estiver certa, é uma benção. Mas se ela estiver errada, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Às vezes são situações pessoais que envolvem as nossas vidas. E nós começamos a pelejar por elas. Nós começamos a ir para a oração. Nós começamos a orar como nunca. Senhor, essa questão eu ponho nas tuas mãos. Senhor, está diante de ti. Senhor, aí nós começamos a citar para Deus a sua palavra. Senhor, está escrito isso. Nós começamos a achar um monte de versículo bíblico que nos satisfaz. Começamos a achar um monte de passagens bíblicas que apoiam a nossa intenção. Senhor, está aí, está escrito que é assim, está escrito que é assado. Senhor, está aqui, a vitória é minha. E clama pelo sangue de Jesus, e clama pelo Espírito Santo, e clama por tudo. Fala do Calvário, fala da história inteira da Bíblia. Mas a esperança está errada. A expectativa está errada. Não adianta clamar pelo que está errado. Agora, Senhor, vamos usar, como Jesus disse, né? Foi lá, 3 vezes orou, se angustiou, suou sangue, mas por final, qual foi a oração que foi atendida? Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aprendeu, meu irmão? Aprendeu a lição? Qual era a esperança de Jesus Cristo quando ele foi ao Getsêmani orar e suou gotas de sangue? A esperança era ser liberto daquele brado lá da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Era essa a esperança de Jesus, porque ele chega, Pai, todas as coisas te são possíveis, passa de mim esse cálice. Cálice significa sofrimento, está lá as taças amargas de Apocalipse. E ele orou de novo, Pai, eu sei que tudo te é possível, passa de mim esse cálice. E orou 3ª vez, Pai, eu sei que todas as coisas te são possíveis, passa de mim esse cálice. E está naquele conflito, mas o anjo só desceu e o consolou quando ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, meu irmão, Jesus, homem, desenvolveu uma esperança contrária ao princípio do Pai. O verbo não se fez carne? Fez. Habitou entre nós? Sim. Estava sujeito às mesmas paixões? Claro. Foi tentado em Mateus 4. Se fosse a divindade, jamais poderia ser tentado pelo diabo. O diabo não encarava a divindade assim com 2 conversas, de jeito nenhum. Mas o Jesus, homem, despido da sua glória, despido dos seus atributos divinos, era um homem comum.
Claro que era um homem comum, sem dúvida que era um homem comum. Agora, ele, como homem, passou as suas lutas, mas venceu. Lá na cruz ele disse: Pai, está consumada a obra que me deste a fazer. Amém? Então, meu irmão, esta é a nossa mensagem nesta hora. Que você, quando estiver desenvolvendo uma ideia, sabe que nós seres humanos, nós somos muitos propícios a que coisas subam ao nosso coração. E é por isso que Provérbios vai dizer o quê? Enganoso é o coração do homem, né? Mais do que tudo. Enganoso é o coração do homem. Nós estamos muito propícios a que ideias, a que conceitos, a que vontades subam aos nossos corações e nós começamos a empreender as nossas forças para ver certas realizações. Mas não, está errado. Antes de nós empreendermos qualquer coisa, nós temos que consultar ao Senhor. Se Ele disser, vá em frente, a minha esperança está de acordo. Se Ele disser, não, desiste disso, é porque a minha esperança, a minha expectativa está equivocada. Amém?